No dia 16, já está valendo aí? 16 de novembro de 2022, queria agradecer a presença do professor Ives Gugel, do ICC Bioleves, que vai estar falando para a gente nessa ação de inovação aqui do laboratório, para os alunos, professores e colaboradores, ações, uma certa formação de conteúdo em inovação, empreendedorismo, e ele vai falar para a gente sobre Design Thinking e Customer Development. Então, professor Ives, com a palavra. Muito obrigado, Ives. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nesse momento, falar com vocês. Dá para ouvir direitinho daí? Tá tranquilo, né? Vou falar um pouquinho de um tema de inovação aprofundado, né? Um design thinking, um pouquinho de design sprint e um pouco de customer development para vocês. Nós temos dois encontros, né? Hoje e daqui a uma semana teremos a finalização da disciplina. Mas eu queria primeiro sentir vocês, né? Ver como é que o pessoal responde, ver como é que vocês estão no nível de inovação de vocês, para aí a gente vai aprofundando ao longo das aulas. Então eu resolvi trazer um pouco alguns conceitos para vocês. Às vezes a gente fala de startup, design, a gente fala de inovação e o conceito não está tão bem preso. Eu sei que vocês tiveram outras apresentações de empreendedorismo e tudo, então a gente vai conversando aqui. Vou começar devagarzinho e a gente vai vendo, sentindo o nível de vocês, e aí, dependendo de como vocês responderem, na próxima aula a gente já vem trazendo temas mais avançados, ou trazendo mais conceitos, trazendo um direcionamento maior da área de vocês. Pode ser assim? Show de bola, pessoal. Não se assuste com os termos em inglês não, que é só pra gente colocar os pingos nos is, mas eu vou explicar bem direitinho para vocês cada passo, como que a gente chegou até esses conceitos aqui, e como é que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, seja aluno, professor, técnico, onde vocês estão trabalhando, tá? Bom, o roteiro que eu fiz nessa disciplina, como eu falei, ela pode ser alterada, porque dependendo de como vocês reagirem, de como a gente sentir o clima, a gente vai alterando aqui na nossa disciplina, tá? Mas a ideia é que eu fale um pouquinho para vocês sobre a introdução do que é inovação, o que é importante, como que isso é interessante, o que a inovação está fazendo hoje com o mercado no mundo todo. Então essa é a nossa introdução. Vamos falar sobre criatividade e inovação um pouquinho. Eu acredito que muito que a gente percebe sobre inovação, principalmente na hora de construir as ideias, construir soluções, ele vem de um fluxo diferente do que a gente trabalha com inovação dentro dos hubs, da área de startups. Então eu queria fazer esse espaço com vocês, primeiramente para vocês entenderem como funciona o fluxo de ter ideias, como funcionam as inovações, onde elas estão nesse processo e onde é que a gente pode abordar isso no nosso dia a dia, dentro da nossa disciplina, tá bom? Conceitos de inovação, que é importante você entender o que você está fazendo, seja em qual área for, para você entender que a inovação ela não precisa ser criar algo totalmente novo, disruptivo. Você pode, com algo que já existe, se aplicar em outra coisa e fazer uma inovação ali. Então tem diversos tipos de inovação que a gente vai abordar aqui para vocês e vocês entenderem que a inovação ela pode ser totalmente disruptiva, algo novo, totalmente diferenciado, ou algo que já existe, reimplementado, ou um incremento. Então vou colocar isso aí para vocês entenderem, tá? Vou começar com o conceito de startups. Um dos pontos da nossa disciplina, né, que foi enviado para mim, é que vocês tinham lá como base para o processo de ideação, prototipação, MVP, design de projetos. Tudo isso ele vem sendo trabalhado em diversas frentes, tá? Como hoje em dia a gente trabalha muito com startups, e aí é uma possibilidade muito bacana de vocês entenderem e começarem a trabalhar com startups também, eu trouxe logo o conceito para a gente ir conversando, e aí você pode aplicar também no seu dia a dia, pegando o conceito que a gente utiliza no modelo de startups, que é hoje mais utilizado no mercado. O modelo de startups é o Lean, né, o Agile, que o pessoal já vem com a metodologia já mais aprofundada, mas para você entender como que hoje está sendo feitas essas novas empresas e como você hoje, com os seus projetos, pode aplicá-las também, beleza? Vamos falar de MVP, prototipação, e aí a gente, se der tempo, dá tranquilo, a gente faz uma dinâmica ao final da nossa aula de hoje, tá? E aí vocês gostando, interagiram, direcionando para onde vocês querem ir. Na próxima aula a gente vai falar sobre teste de problema, mapa de empatia e teste de solução. E
esses 3 aqui já são bem mais focados, né? Já são para realmente identificar um problema, identificar a persona que você vai atuar, como que você vai lidar com essa persona, como que a sua solução vai atuar nesse mercado, né? Como é que ela está inserida, de que forma, quem que ela atende. Canvas, certo? O Canvas de proposta de valor, eu vou mostrar hoje, não está aqui, mas eu vou mostrar o Business Model Canvas, que é o Canvas de negócio, tá? E aí, identificando como vocês são estudantes, mas que podem ser também empreendedores, e aí complementa aqui a proposta de valor com um modelo de negócio, beleza? Teste de vendas, o pitch. Pitch nada mais é que uma apresentação, né? Formal, o elevator é um dos modelos de pitch. Existe o pitch deck, o pitch tubarão, o shark, né? E aí a gente vai abordar aqui o pitch elevator na próxima aula, que é uma apresentação da sua ideia de maneira sucinta, basicamente, tá? Uma dinâmica para a gente encerrar e o encerramento da nossa disciplina, ok? São 2 aulas, cada aula 2 horas, e aí a gente espera que sejam 2 horas intensas e proveitosas, tá? O que eu sempre falo é que a aula ela é construída, certo? Tudo que está aqui são só base para a nossa conversa. O que importa é a interação de vocês, a interação para vocês tirarem dúvida, para direcionar, para a gente construir junto uma aula bacana, não só de conteúdo, mas que faça sentido para vocês. Beleza? Então, na hora que vocês puderem, quiserem, levante a mão, pergunte, interage. A gente vai estar sempre batendo esse papo. Ok? Tá? Aí o pessoal de casa, não sei se vai conseguir falar ali, mas qualquer coisa eu falo aí. Bom, vou me apresentar primeiro para vocês, certo? Eu sou o Ives Gugel, eu não sou o Léo. O Léo ele não pôde estar aqui, ele está no case, o Leonardo Alencar. Ele está no case, ele pediu para mim vir no lugar dele, a professora Ana pediu para estar aqui no lugar dele. Mas aí eu não vou dizer que eu sou do nível dele, porque o Léo, né, trabalha em Portugal, não sei o quê. Mas eu já tenho 10 anos trabalhando em inovação, como a gente falou aqui no começo. Eu sou gerente do ICC Biolabs, que é o Hub de Inovação em Saúde. Vocês conhecem o Instituto Câncer? Todo mundo conhece, né? O nome, referência, né? Já tem 70 anos, mais de 70 anos de mercado. É um instituto, fica ali no Paraná do Sul, aqui pertinho, mas ele tem muito mais do que só a pesquisa do câncer, né? A atuação na área do câncer. Hoje ele é um complexo de saúde, ele atua em diversas áreas, desde câncer, a epidemiologia, pediatria, enfim, diversas áreas. Tem 3 hospitais, aqui no Ceará, tem um no Rio, tem também uma faculdade, que é o Rodolfo Teófilo, e tem um plano de saúde, que aí está crescendo bastante, que é o Livre Saúde. Vocês percebem que a complexo de saúde tem muita coisa, né? E aí imagina quanto de pesquisa tem lá dentro, quantas ligas acadêmicas tem lá dentro, quantas TCCs, dissertações, teses são feitas ali dentro em interlocução com o Instituto, né? Toda essa inovação e dos próprios negócios também. Toda essa inovação não tinha fluido, né? não saía, ficava tudo engavetado. E foi dessa necessidade que surgiu o ICC Biolabs, que é a área de negócios, tá? Transformação de inovação em negócios do grupo ICC. Ou seja, junta toda essa inovação e vamos criar negócio, empreendedorismo, gerar receita, tá? E aí, hoje o ICC Biolabs ele tem a aceleração. Você sabe o que é aceleração e incubação de empresas? Não? Aceleração e incubação de empresas são áreas, tá? Geralmente dentro de instituições privadas ou públicas. Aqui na UFC, por exemplo, tem o condomínio do empreendedorismo. Então tem uma área de incubação de ideias lá e tem uma área de desenvolvimento de ideias, que é o projeto Empreende UFC. Se não me engano é Empreende UFC. Inclusive com parceria com outro hub, que é o Nina Hub. Tem também a aceleração, que são projetos que já estão um pouco mais avançados, precisam de outras coisas além da ideia. Eu já estou avançado, desde agora já estou vendendo, quero agora crescer, sair do Ceará e ir para o Brasil e para o mundo. É a aceleração. Tá? Então, esses locais, eles vão trazer a ideia para próximo de outras pessoas e fazer conexão de rede.
O ICC Biolabs é o único hub de inovação focado em saúde aqui no nosso estado, tá? E aí a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem 10 startups, tem startup com mais de 100 mil clientes já no Brasil inteiro, tem startup com conexão com a China, em Macau, tem na Finlândia, tem nos Estados Unidos. Então é um hub muito, muito bacana na área da saúde, não só a nível local, mas a nível já nacional, aqui dentro da nossa perspectiva, tá? E a gente trabalha com inovação, não só com as startups, mas inovação através da cultura da inovação. Isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, é a UFC, né, o curso de vocês, mostrando que ele tem uma cultura de inovação. A gente está conversando sobre inovação, olha que legal. Isso também é como existia, era só uma placa, inovação. Mas ninguém falava sobre inovação, ninguém discutia. Se eu tivesse uma ideia de uma empresa, eu não sabia para quem falar, para quem conversar, para desenvolver essa ideia. E talvez você tenha uma ideia fantástica, estejam com esse problema, e aí você não sabe com quem falar. Agora já tem um professor aqui, o Jair, né? Jorge, desculpa, que vai direcionar vocês. Pode direcionar para o professor Abraão, que é daqui da UFC, pode direcionar para um dos hubs daqui do Ceará, ou até para fora daqui do Ceará, para outros hubs, outras instituições. Ok? Então, um pouquinho da minha área hoje, que eu sou gerente de inovação, lá gerente do ICC Biolabs, que é a área de inovação do grupo. Eu sou host e líder de um movimento chamado Community Manager, tá? Gestor de comunidade. Vocês aqui, ó, da UFC, formam uma comunidade. São pessoas com interesses similares, que buscam atuar e conversar para chegar nesse interesse e conseguir um objetivo. Tá? No caso, estudantes com o objetivo de se formar. Aí tem a comunidade da UFC, tem a comunidade do campus, tem a comunidade do bloco. Então, são comunidades, são pessoas, né? Eu sempre falo que a inovação, por mais que a gente pense tecnologia ser um produto, ser um computador, ser um rádio, ser, sei lá, inteligência artificial, mas toda a inovação que até hoje foi feita saiu das pessoas. Então, inovar, gerir projetos de inovação é gerir pessoas. E aí, trazer um pouquinho dessa parte para vocês também. Eu fui premiado como mentor do ano pelo Ceará Awards no mês passado. Também sou professor convidado da Unifola, da Unita, da Unicristos e da Unip. Tá? E a UFC a gente vem de vez em quando fazendo umas palestrinhas aqui, tá bom? Já trabalhei em outro laboratório de inovação aqui em Fortaleza, chamado na Meirelles de Freitas, chamado AlfLab. E vocês podem ver, inovação ela é interdisciplinar. A Meirelles de Freitas é call center, venda. Tá ali no marketing mesmo, fazendo a vida ali, cobrança digital e tudo. E aí eu pulei para o hub de inovação em saúde. O que eu comecei a ver com a outra? Só inovação mesmo, porque uma coisa não conversa com a outra em nada. Então, trabalhar com inovação é ser interdisciplinar nesse sentido. E eu era gerente de inovação numa secretaria municipal lá em Sobral. Vocês conhecem Sobral? Bem tranquilo, frio, praticamente a Suíça brasileira, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu era gerente de inovação lá, passei muito tempo lá, fui professor da administração e da pós-graduação em gerenciamento de projetos. Tá bom? E aí, falando outras coisas, mentor, avaliador de projetos e tal. Já falei de mais nenhum, agora vamos para a brincadeira. Muitos de vocês aqui, talvez, já tenham escutado que a gente está numa era de transformação, né? Uma era que tudo que a gente sabia foi alterado, tudo que do jeito que a gente consumia foi alterado, e o jeito que a gente falava foi alterado. Então a gente diz que hoje a gente não vive só uma era de mudanças, nós vivemos uma mudança de era. E essa mudança de era ela foi intensificada com a pandemia. Tá? Muitos estabelecimentos que tinham dificuldade em fazer, por exemplo, entrega através do aplicativo, já estão fazendo. A saúde teve que se modernizar. A forma da gente dar aula também se modernizou. Há 5 anos atrás, professor Jorge, talvez não tivesse transmissão online, provavelmente não teria. E hoje
tem essa possibilidade de ser híbrido, tem a possibilidade de estar gravado. E o mais importante, a barreira que existia entre o EAD, por exemplo, né? Os próprios alunos não gostavam. Eu não consigo aprender online. Eu já escutei muito isso. Não consigo aprender, eu prefiro ir lá presencial. Essa barreira foi quebrada, porque a gente, né, teve que passar por essa dificuldade e essa inovação foi meio que imposta, acelerada para todo mundo. E hoje a gente consegue ver os resultados. Às vezes são resultados mais visuais, resultados imperceptíveis. Talvez ainda vocês não tenham se ligado. O filho, o sobrinho, uma criança que está na casa de vocês, hoje ele já sabe utilizar o YouTube, o WhatsApp com muito mais fácil, muito mais fluidez do que o seu avô, o seu pai. Concorda? Talvez daqui a 5 anos ele saiba utilizar melhor do que você. Porque a gente diz que essas crianças que nasceram principalmente depois dos anos 2000, que inclusive são vocês, né? A maioria de vocês está nessa faixa, vocês já cresceram com a internet, vocês já cresceram com o celular. Nós, professor Jorge, a gente teve que aprender a utilizar. Por mais que a gente trabalhasse com computação, por mais que a gente trabalhasse com tecnologia, quando veio o iPhone, por exemplo, o iPad pela primeira vez, nós tivemos que aprender. E aprender do zero, e errando, aprendendo vocês não. Vocês já receberam as tecnologias, já foram ensinados, já conseguem ver isso de outra forma. Sabe o tanto que isso mudou a nossa vida? Hoje, para você alugar um filme, você não precisa mais ir até a Blockbuster, né, ou um local que venda fita, e alugar. Você recebe ele na sua casa. Eu tinha que ir até a Blockbuster, alugar a fita, tinha que ser na sexta-feira, porque sábado e domingo dava um tempinho a mais para entregar só na segunda, e tinha que entregar rebobinada. Tá? Acho que você nem sabe o que é rebobinada, né? Tinha que botar a canetinha lá e rebobinar a fita para devolver, e se não devolvesse até na segunda-feira, pagava uma multa que era quase um Fiat Uno, né? Era uma multa bem cara. E por que a gente viu isso sumir, desaparecer? Porque veio uma inovação que possibilitou, em vez de eu ir até a locadora veio até mim, até a minha casa, está dentro da minha casa. Não preciso ir até lá. Olha, o jeito de consumir mudou. Eu ia até a locadora, conversava, via os filmes tudo, né? E voltava com a minha filha. Hoje eu na minha casa, sentado, escolho o filme que eu quero. Essa inovação, né, era o streaming, puxado aí pela Netflix, que veio justamente trazer essa percepção. Mas como ela, diversas outras. O iFood, o Uber, né? Trazer, o que ele fez de inovação? Foi a nova tecnologia que quebrou a antiga? Mas foi basicamente mudar o padrão de consumo, de como que o meu cliente enxerga o meu produto. Tá? E isso não diz só de tecnologia, diz de como a gente está se comportando, certo? E essa é uma mudança que a gente vai ter que seguir com ela. Por um lado, isso é ótimo. Por outro, o professor Jorge talvez saiba também igual, como eu percebo também, para você chamar a atenção das pessoas, para você ser mais atrativo que o seu celular, que tem os seus amigos, que tem o seu filme, que tem o seu Instagram, é muito mais difícil. E aí na aula os alunos tudo com o celular, não, professor Jorge? Para você fazer essa retomada, trazer os alunos para dentro, é muito mais difícil. Mas não é impossível, tá? O jeito que a gente faz essa mudança. E aí, continuando aqui o tema, para vocês perceberem como a inovação é impactante, hoje a gente tem a maior empresa de táxi do mundo, não tem um carro na sua frota. Qual é a maior empresa de táxi? É a Uber. Quantos carros o Uber tem rodando aqui? Dele nenhum. Todos os carros são de terceiros. São outras pessoas trabalhando para a Uber. Não é ela trabalhando ali, não é o produto dela. É o Jorge, é o Paulo, é o André, que estão fazendo as corridas com o carro próprio deles. E o que a Uber faz? Conecta essa pessoa com quem está precisando. Faz a ponte. Do mesmo jeito o Facebook, né, que agora é Meta,
Ele é a maior empresa de mídia, Facebook, Instagram, WhatsApp, maior empresa de mídia, daqui a pouco metaverso, mas não produz nenhum conteúdo para terceiros. Ele não produz nada seu. Você não tem o seu Instagram feito pela Meta. Você que foi lá, entrou, postou, faz os vídeos, não é assim? O YouTube, maior empresa de mídia audiovisual, ele não produz vídeo. Nós que produzimos os vídeos e botamos lá. Então, faça a ponte. Alibaba, o AliExpress, né, aqui, ou o Airbnb, da mesma forma. A conexão entre as pessoas, o novo jeito de você construir pontes, construir comunicação, entregar o produto, é que vai fazer a diferença. O produto em si não é nem tão inovador assim, mas a forma de entregar é que é a inovação, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês que a gente tem lá no BioLabs. Primeiro, a gente já sabe utilizar bem o celular. Todo mundo tem celular, todo mundo tem o seu relógio, e todo mundo utiliza o celular, seja para usar o Instagram, o WhatsApp, se comunicar, né? Às vezes a gente até liga, mas é raro. O normal hoje é fazer outras coisas. E o que a gente está fazendo lá no ICC BioLabs? Integrando o seu relógio, o seu celular, né, o IoT, que a gente fala hoje em dia, né, inteligência das coisas, integrando essas informações que você fornece de graça para o nosso banco de dados de clientes, e aí eu posso saber, por exemplo, se você vai ter um ataque do coração agora ou não. Eu posso saber aonde você está dentro do meu fluxo do hospital, e aí eu não perco pacientes. Eu posso saber, por exemplo, que a terceira maior causa de mortes em idosos é a queda. Então, se o paciente cair com o celular ou com o relógio, eu consigo mandar uma mensagem automática para a minha equipe lá e atender ele. Então, utilizar os aparelhos que são comumente utilizados para pegar informações. E a grande questão para trazer para vocês nesse dado, né, não são os aparelhos. O que é rico são os dados. A gente sempre fala, o petróleo é o ouro do nosso mundo. Talvez o ouro do próximo mundo seja os dados, as informações e como você coloca inteligência nessas informações. Tá? Eu posso até vender essa garrafinha para você uma vez, duas. Mas vender para você a intuição, a inteligência, aí eu posso vender recorrentemente. Tua garrafinha está desgastada, vai comprar de novo? Em vez dessa aqui, comprar essa daqui que está no desconto. E assim eu vou utilizando o teu padrão para te ensinar, para me aprender e para te ensinar como a melhor forma de comprar. Isso é que vale, né? Então, aqui um exemplo simples do IoT sendo utilizado para a área de saúde. Outro exemplo de IoT, né? Essa é uma tiara, uma tiarazinha simples, né? Um detector no meio, uma tiara dessas normal, de plástico. Ela a gente está utilizando para detectar e padronizar, né? Ler os padrões neurais de crianças para auxiliar no diagnóstico de TIA, né? Do espectro autista. Certo? Então, hoje, por exemplo, os médicos têm uma certa dificuldade, principalmente se for sintomas leves, autismo ou TDAH, então você não tem tanta definição. Mas os padrões neurais, eles ensinam para nossa inteligência artificial qual é a curva que vai ao tópico de cada um, e ele auxilia com esse padrão e o diagnóstico médico. Vai dar muito mais certeza se a criança, quanto mais cedo ela for, né, melhor, se a criança vai ter ou não o espectro autista. E aí, ele também pode ser utilizado, como ele utiliza o padrão neural, para saber, na área pedagógica, para saber se a criança está aprendendo ou não com eficiência. Sabe quando você está na aula e você dá uma viajada? Esqueci o arroz lá em casa, não tirei a roupa hoje, tinha um encontro amanhã.
esqueceu da aula. O professor falando aqui, você viajou. Pronto, isso aqui tem um espectro. Espectro de relaxamento, espectro de não estar prestando atenção na aula. Ou ainda que você está, quando o professor fala uma besteira assim, né? Falou uma coisa assim que não deveria. Então dá uma distorção também de ansiedade ou de raiva em você. Então ele ajuda também a detectar esses padrões e auxilia na pedagogia da criança. Certo? Então, para o pedagogo, o psicopedagogo ou a professora especializada, ele pode dar know-how ali para a criança aprender com mais eficiência dentro da aula dela. Beleza? Também utilizando outro equipamento. Outro equipamento, né, que já não é IoT, mas é um equipamento que foi criado para outras finalidades, que foi o óculos de realidade virtual. Vocês já tiveram a oportunidade de colocar um óculos de realidade virtual? Né? Tem uns que estão na feira que você coloca dentro de uma montanha russa, que dá uma vertigem, né? Você vai ali e parece estar de verdade. Bom, o óculos de realidade virtual ele tem diversas funções. Além de, por exemplo, ele pode servir para cirurgia. Você sabia que já tem telemedicina tão avançada que um médico com óculos de realidade virtual, um robô, ele consegue fazer a cirurgia em outro país, em outro local, sem precisar estar no hospital. Mas nós não estamos fazendo para isso. Nós estamos fazendo o óculos de realidade virtual para auxiliar um tratamento fisioterápico. Não sei se vocês já viram um experimento, é até bem engraçado, tem no YouTube, bem engraçado. O paciente chega e bota a mão dele, de verdade, em cima de uma mesa. E aí o médico vem e coloca, o médico, a equipe, né, coloca uma mão falsa, uma mão de plástico, do lado da mão dele de verdade. E a mão dele fica embaixo da mesa. A mão falsa fica ali. E aí ele começa a fazer estímulos na mão verdadeira junto com a mão falsa, ao mesmo tempo. Chega uma hora, né, diversos estímulos, chega uma hora que ele dá uma martelada nas duas mãos ao mesmo tempo. Na mão de plástico, de uma vez, assim, no susto, e o paciente se assusta. Isso é chamado de espelho, reação espelho. Então, quando você vê, quando você está ali enxergando, mesmo que não seja a sua mão, seu membro, você se conecta com ele psicologicamente. E aqui a gente está utilizando essa teoria para auxiliar os movimentos de cadeirantes ou de pessoas que estão com dificuldade motora, através desse óculos, para eles fazerem esportes. E aí a gente percebe que, em vez de ele ficar só com uma raquete assim para fazer um movimento ou mexer na bola, quando a gente coloca ele dentro de uma partida de tênis na realidade virtual, ele tem muito mais resultado. Parece que ele está lá e ele se empolga, ele faz os exercícios melhores. Então a gente está utilizando o óculos de realidade virtual para o tratamento de pessoas com dificuldade motora. Tá? E por último, aqui talvez vocês já tenham visto, né, sendo engenharia, né, então vocês já viram melhor que eu. A impressora 3D. Você já viu, né? Tranquilo? A impressora 3D, nós temos um espaço de prototipação e de material de 3D, é um laboratório, tem seis impressoras 3D lá dentro. Só que qual é a inovação nisso? Eu já sei. A inovação é a bioimpressão 3D. Em vez de fazer só equipamentos de filamento e tal, de resina, por exemplo, você fazer um novo órgão humano. Você começar a construir, por exemplo, um osso para aquela pessoa que está precisando ali. Então a gente está fazendo esse upgrade, né? Claro que é um passo muito mais caro, mas a gente está fazendo, por exemplo, com a impressão hoje normal, esse tipo de material que auxilia numa cirurgia dentária, por exemplo. A pessoa quebrou o queixo, já foi uma parte do osso embora, aí ela faz a impressão 3D, uma nova arcada, e o médico vai lá e faz a medição toda antes de fazer a cirurgia. Isso torna a cirurgia de 15% a 30% mais rápido. Então isso auxilia bastante. Tá? O nosso próximo passo é ser toda Bio 3D, se tudo der certo. Beleza? Não tem nada, vai mudar o mundo aqui de uma vez só. Mas aos poucos, utilizando a inteligência, utilizando o que a gente tem, a gente vai construindo inovações que são relevantes para o nosso dia a dia. Tá?
Então, tá bom. Pronto. Ah, foi. Eu estava fora da página. E aí sempre vem aquela pergunta, olha, desde a Revolução Industrial que se faz essa pergunta. O que devemos escolher? Ter uma queda de braço com a tecnologia ou apertar as mãos da tecnologia? Ela vai roubar o nosso emprego ou ela vai salvar as nossas vidas? O que vocês acham? Pode falar, pode ficar à vontade, vou até de um lado. Vou ser sincero, vai roubar meu emprego. Não, ninguém? Bom, a queda de braço, ela sempre vai existir. Por quê? Naturalmente, desde 1950, tá? Tem uma teoria do Schumpeter, um economista, sou economista também, que ele diz o seguinte, toda inovação que surge, ela cresce, alcança seu ápice e ela precisa ser destruída, né, quebrar essa inovação, corromper essa inovação para surgir outra e tomar o seu lugar até ela alcançar um ápice maior ainda e assim vai. É a teoria criação. Ixi, agora fugiu o nome. Inovação destrutiva, né? Criatividade destrutiva. Ela vai justamente dizer o seguinte: para uma tecnologia nova surgir e ser tão impactante quanto a anterior, ela precisa destruir a anterior ou aumentar ainda mais a significância dela, ser uma disrupção da anterior para que ela consiga ser relevante. Vou dar um exemplo simples. Não sei se vocês, da época de vocês, mas eu usei o Orkut. Até não mesmo, né? Entregou a idade aí. O Orkut, né, a gente utilizou muito de 2004 até 2010, 2011, né? Era grande rede social, todo mundo usava. Só que começou a ficar ruim, não ficou tão legal e as pessoas começaram a migrar para o Facebook. O Facebook virou depois a grande rede social e o Orkut sumiu, acabou, né? Acabou a empresa, acabou o Orkut no Brasil, fechou e surgiu o Facebook. Isso é um ciclo. O que está acontecendo agora com o Facebook? Está caindo, diminuindo e outras redes estão surgindo, no Instagram, no TikTok, né? Então, para uma inovação surgir, outra tem que cair. Do mesmo jeito, ou similar, são os nossos empregos. Na época da minha mãe, o grande emprego da época era datilógrafo. Datilógrafo logo sumiu, acabou, não sei nem se vocês sabem o que é datilógrafo. E aí veio o digitador. Aí agora todo mundo é digitador, tem que usar o computador. E depois, programador. Agora todo mundo é programador, tem que fazer programação para ganhar dinheiro. Então, cada época tem as suas profissões que vão ser alteradas de acordo com a época. Porque se uma tecnologia é forte naquela época, na outra talvez ela não seja mais. E aquela profissão vai sumir para outras profissões surgirem. Por exemplo, o datilógrafo não existe mais, mas hoje a gente já tem um atendente de WhatsApp. Um atendente de WhatsApp. E agora o atendente do WhatsApp já vai ser demitido também, porque agora a gente tem um chatbot. Então, cada vez que vai evoluindo, a tecnologia vai quebrando de um lado e surgindo de outro. Né? Então, é sempre uma queda de braço e uma aperto de mão. E assim a gente vai vendo. Áreas antigas não são mal utilizadas sendo finalizadas e outras novas surgindo para substituí-las, tá? E aí essa queda de braço ela é bem equilibrada hoje em dia, tá bom? E eu queria trazer para vocês uma frase do Alvin Toffler que ele diz o seguinte dentro dessa nossa fala: o analfabeto hoje do século XXI, né? Ele não é mais a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. O analfabeto hoje, a pessoa que está realmente não está mais inserida no mercado, é a pessoa que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Como assim isso?
como eu falei anteriormente, tudo muda. Hoje a gente está utilizando o WhatsApp. Talvez amanhã a gente esteja utilizando o Telegram. Talvez outro dia a gente esteja utilizando outra plataforma. E se você não conseguir desaprender o WhatsApp para aprender o Telegram, por exemplo, você não vai acompanhar a sua geração. Você vai ficar fora do que está acontecendo, né? Do mesmo jeito estão nas áreas de maior tecnologia, né? Se você não estiver disposto a aprender uma ferramenta, algum tipo de programação, desaprender para aprender outro mais novo, outro mais moderno, talvez você não acompanhe o mercado, tá? E aí tudo que a gente está falando aqui para vocês é justamente isso que você vai ver no dia a dia. Se você não conseguir aprender, desaprender e reaprender, você não vai acompanhar. Aí eu sou um cara muito técnico, sou muito bom no que eu faço hoje. Certo? Aí quando você chega lá no mercado de trabalho, tem mais 5 caras muito bons que se garantem igual a você, só que nenhum fala com o outro. Você não tem a habilidade de comunicação, de interação, de liderar. E você não está afim de aprender. E nenhum dos outros também. Vai dar certo? Alguém vai ter que desaprender, aprender, né? No caso foi a primeira coisa, vocês aprenderam muita linguagem, a parte técnica, precisa desaprender a ser essa pessoa individual, para ser uma pessoa coletiva, para reaprender a utilizar essas ferramentas no seu trabalho de maneira diferente. Beleza? Isso é aquele que fala sobre o analfabetismo do século XXI. E qual é essa diferença entre a criatividade e a inovação? Por que a gente está falando disso nessa aula? Bom, porque um senhor, também professor, coordenador do Porto Digital, lá de Recife. Vocês conhecem o Porto Digital? O Porto Digital se não for o maior hub do Nordeste, é um dos, que é o Centro de Tecnologia no Porto de Recife. Eles remodelaram toda ali aquela área, e aí é toda uma área de inovação focada dentro desse porto, né, de reorganização, economia criativa. E aí o Silvio Meira, ele fala o seguinte: a criatividade é o que a gente usa todo dia. Para vocês saírem aqui, vocês saíram das suas casas, enfrentaram problemas, chegaram aqui, usaram a criatividade diversas vezes. Mas a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Tá? É você colocar a sua criatividade para gerar novos produtos, para gerar novos serviços, para criar algo diferente, para vender algo, né? Então, só usar a criatividade é a imaginação. Para a gente ter a inovação mesmo, é a criatividade gerando nota, tá? Gerando valor, gerando serviço ali para você. Beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo? Como está a velocidade? Está boa? Tudo rápido, tranquilo? Boa. Então a gente vai começar a falar de inovação, agora mais aprofundado, porque a gente vai falar sobre tipos de inovação. Tá? E existem diversos tipos de inovação. Como eu falei, não precisa ser disruptivo, criar algo do zero, tudo novo. Eu posso criar algo do zero. Esse aqui, tá? Esses 2 bigodudos aqui são os irmãos Benz. Esse é o primeiro carro construído. Então isso foi disruptivo. Criei algo novo, não existia. Tá? Apesar de ser uma junção de várias peças e tal, não sei o quê, é um conceito novo. Porém, depois que ele foi criado, o carro não é mais desse jeito. Você não vê um carro desse aqui na rua. Nem no interior, eu sou de Camusim, viu? Bem no interior. Não vê mais um carro desse aqui na rua. Você vê esses outros modelos. Por quê? Porque o carro ele foi evoluindo de outras formas, não disruptivamente, mas incrementando, melhorando, tornando mais eficiente. E qual é a função do carro? A função do carro é levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B, utilizando um motor, né, de combustão, com energia fóssil. Tá? Mas hoje a gente pode ir de um ponto A ao ponto B utilizando outros modelos de energia, como energia elétrica. Né? Então eu não uso mais a gasolina, por exemplo. Agora eu posso utilizar um painel solar ou energia elétrica. Né?
ainda não está tão difundido, mas já existe. Outra forma de eu ir de um ponto A a um ponto B é através da geolocalização, do geomapeamento. E aí entra aqui o carro da Google, né? O Google Maps é o maior exemplo disso. Eu consigo ir hoje daqui para a França virtualmente. E daqui a pouco a gente vai estar todo mundo conectado se o metaverso der certo, através dessas tecnologias novas. Mas o mesmo carro que levava uma pessoa de um ponto A a um ponto B, sei lá, muito tempo, hoje ele consegue levar instantaneamente através do geolocalização. Isso, como que é isso? Eu entro no meu computador, tenho o Maps lá, consigo ver a França, consigo ver o meu bairro que eu nasci, mas eu não estou lá, estou na minha casa. Lembra do óculos de realidade virtual? Algumas empresas aéreas estão investindo na realidade virtual para que você consiga utilizar o óculos de realidade e fazer um tour virtual guiado. Esses pacotes de tour virtual guiado, eles são justamente o que eu estou falando. Você vai até o local, utilizando o óculos de realidade virtual, passeia pelas ruas como se estivesse lá. Isso está tendo uma conversão gigante na compra das passagens aéreas presencial. Eu estou utilizando o virtual para ir virtualmente conhecer, depois eu volto, né, tiro o óculos, volto para a realidade e vou pessoalmente lá, que eu já conhecia antes virtualmente. Isso é das grandes partes de turismo, dessa tecnologia de inovação, desse setor de turismo, é utilizar a geolocalização com a realidade virtual e quebrar a barreira do avião. Né? Em vez de eu ir de avião, posso ir virtualmente e muito mais pessoas podem participar do meu pacote. Então, não tem nada a ver com a outra, se junta para criar algo novo. Né? E a última que eu trouxe aqui para vocês hoje em dia, né, a gente está com, por exemplo, aqui no Brasil já tem alguns exemplos, mas ele é muito mais forte no transporte logístico, tá? Caminhões e tal, que são os carros autônomos. Tá? A Uber investe muito em carro autônomo. Se vocês nunca tiverem visto um carro autônomo, tem na Google, né, tem até um filme chamado Os Estagiários, vocês já assistiram? Os Estagiários, 2015. Duas pessoas vão trabalhar dentro da Google, e aí mostra um pouquinho do prédio na realidade. E aí tem um carro autônomo passando no Google o tempo todo, levando a pessoa de um ponto A a um ponto B. Então o carro autônomo basicamente é as pessoas estarem no carro e não tem ninguém dirigindo fisicamente, né? Dirigindo eletronicamente, virtualmente, aí, de acordo com a inteligência. Beleza? Então tudo isso aqui é carro, tudo faz o mesmo objetivo, só que de formas diferentes, de maneiras diferentes. Isso, a única inovação é essa aqui do meio. Você não concorda que a maneira de utilizar a energia é diferente do que é do convencional e é inovadora? Você não concorda que utilizar o carro para mapear os locais e utilizar o óculos de realidade virtual para ver e viajar para esses locais não é inovação? E que o carro autônomo é um passo que a gente pode estar mudando aí o jeito que a gente dirige e a nossa mobilidade urbana. Tudo isso é inovação, tá? E o carro é o mesmo. Porque existem diversos tipos de inovação. Existe a inovação incremental. Vocês podem olhar o celular de vocês e ver a diferença. Esse aqui é de 2007, o top do top, né? BlackBerry. E aí ele foi mudando, aumentando, crescendo, diminuindo. Mas o que acontece? Ele tem um celular e ele foi criando aplicativos e funções e aumentando o espaço. Ele foi incrementando o mesmo produto. O celular ele já teve diversas formas, diversos tamanhos. Teve um pequenininho, teve um que era maior, teve que abre assim, aquele da Juliette, né, que abre. Tem um grandão, parece um tablet. Enfim, é o mesmo produto, só que ele vai incrementando inovações. Tá? Aí, diversas inovações vocês já conhecem mais que eu. Outra coisa, esse tipo de inovações que a gente está colocando é o do Jack Nicholson, tá? Caso vocês queiram pesquisar sobre o autor. A inovação pode ser disruptiva, certo?
Eu trouxe o exemplo da Netflix, como a gente já falou. A Netflix, ela quebrou um padrão que era de ir até o local, alugar a fita, né, o CD, o DVD, e levar toda essa locadora para dentro da sua casa. Ela quebrou um mercado. Esse mercado não existe mais. Inclusive tem até uma série da última blockbuster existente no mundo, né, que também já foi encerrada há muito tempo. Como é que eu sei que ele quebra um padrão mesmo? Quando o mercado anterior some e o novo mercado ele traz novas entidades para ele. Netflix quebrou o padrão anterior de alugar filme? Sim. Trouxe outras pessoas para dentro, trouxe a Amazon, Disney+, Star+, HBO, todo mundo agora tem um streaming, não? Então ela criou um novo padrão. Ela foi uma inovação disruptiva. E aí, antes da gente passar, eu só queria falar para vocês sabem que esse modelo, né, foi uma inovação, mas o motivo dessa inovação ela é muito peculiar. Vocês sabem por que a Netflix surgiu? Mas ela surgiu por causa a pessoa estava com vontade de fazer. Vocês sabem o motivo? O motivo, como eu falei anteriormente, é que para alugar a fita, a devolução ela era muito cara. E você esquecia, às vezes, de ir uma semana e ir só na outra, ia ficar mais caro ainda, né? E às vezes chegava um preço tão alto que você pagava vários DVDs novos e ainda não terminava de pagar a multa. Então, a geração dessa multa, ela era exorbitante. Tinha pessoas, pesquisadores, que diziam que o grande lucro da indústria não era nem alugar o DVD, mas eram as multas em cima dos atrasos. E aí o que ele trouxe? A facilidade. Em vez de eu ir até o local e ter que devolver no mesmo local, voltar, né? A Netflix não começou como streaming. Ela enviava o DVD para a casa da pessoa através dos correios e aí você pagava mensalmente. Todo mês, né, como a gente faz, pagava R$20 e ficava com a fita a quantidade de tempo que quisesse. Então, esse foi o modelo que quebrou. Depois que ele foi para o streaming, para o online, ele só aumentou, que é algo que a gente chama de escala. Aumentou a escala. Em vez de eu só mandar a fita, que é algo muito arcaico, que depende muito do correio, eu vou colocar aqui no meu site, que eu não vou depender de ninguém, e muito mais gente vai conseguir acessar o meu modelo de trabalho. Entendeu? A escala foi maior. E aí ele começou a ganhar o mundo. Beleza? E aí eu trago só esse exemplo sempre porque parece que a inovação sempre é algo que vai romper, né? A gente tem um tópico de ideação. Quando a gente fala em ideação, sempre eu vou pensar o seguinte: vou fazer a solução tal porque eu vejo aqui que vai dar certo. Eu vou fazer a solução tal que vai ganhar, vou gerar milhões. Esse caminho, esse fluido, não é necessariamente o melhor. O que eu sempre falo é que o fluido ele depende não da solução. A solução é uma vírgula dentro do processo. A grande questão é o problema. Qual problema você quer solucionar? Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o problema é que é o ponto central da sua ideação, do seu protótipo, da sua inovação. Por quê? Porque se eu faço uma solução fantástica, maravilhosa, mas ninguém quer comprar, ninguém compra de mim, ou porque está muito caro, ou porque o jeito que eu fiz não ficou legal, essa inovação é fantástica, mas ninguém quer. Serve alguma coisa? Eu tenho uma ideia genial na minha cabeça, vou ganhar milhões com ela, está na minha cabeça. Eu consigo vender ela sem nada? Uma ideia na cabeça, no papel, escrito, serve de alguma coisa? Então, quando a gente fala sobre ideação, prototipação, inovação, falamos também de solucionar problemas. Solucionar problemas, ele exige ação, exige que você faça, que você tente, que você erre e que você conserte, tá? Não é feio errar.
Para a Netflix chegar onde ela chegou, ela teve que errar diversas vezes. E tantos outros nossos que a gente vê hoje, né, empresas, erraram e quebraram diversas vezes, até chegar onde chegaram. Então, não se prendam a solucionar, ter uma ideia genial, se prendam a solucionar um problema que seja um problema seu e de muito mais pessoas. Beleza? Isso que é disruptivo. Outro tipo de inovação é a integrativa, quando você tem um produto e tem diversos outros produtos e coloca esses diversos outros produtos dentro de um produto principal, como o carro aqui. O carro, todo mundo já viu isso aqui, fantástico, né? Mas dentro dele tem uma rádio, dentro dele tem um PlayStation, dentro dele tem uma televisão, dentro dele tem um ar-condicionado, um airbag, que são de outras áreas, são outros produtos que foram integrados dentro de um produto principal. Beleza? E para finalizar, a inovação de novos mercados. E aqui é quando a gente já tem estabelecido um novo mercado, tá? Por exemplo, do streaming. Quebrou principalmente a Blockbuster, né? Mas já está quebrando o mercado televisivo. Vocês ainda acompanham a Globo, a SBT, Band, esses canais abertos? Não, né? A tendência que a gente está vendo é que os jovens estão convergindo mais para o streaming. Praticamente não se tem mais assinaturas de TV, principalmente não tem mais a audiência que tinha a TV aberta. O que isso acarreta? Eu antecipo a minha quebra. Se eu vou quebrar por causa dessa inovação, eu vou lá e entro nesse novo mercado também. Que foi o que a Globoplay, se você falar Globoplay 3 vezes, vem o Silvio Santos na sua quebra, um trava-língua amoroso. O Globoplay, ele é da Globo, que tem uma emissora grande, né, todo maior do Brasil e tal. Só que ele viu que estava diminuindo, estava perdendo clientes para esse outro modelo de negócio. E aí ele saiu e criou, dentro desse novo mercado, um novo produto. Saiu do mercado tradicional e inovou em um novo mercado, que foi o streaming, para concorrer com esses outros streaming. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, até aqui está de boa? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? A velocidade está boa? Ok? Tranquilo. Beleza. A gente vai chegar na parte de startups. Olha, perceba que a gente já falou de criatividade, de inovação, de ideação. E agora a gente vai chegar na parte de startup, prototipação, MVP, certo? Vou fazer uma pergunta, sejam sinceros. Vocês sabem o que é uma startup? Não? Vocês utilizam startups todo o tempo, tá? O WhatsApp foi uma startup. O Google se considera startup até hoje, né? Está na fase beta aí, até hoje. O Telegram, o Instagram, o TikTok. Startup, tá? Ele foi criado recentemente. Então não se culpem se vocês não sabem o conceito. Não se culpem se vocês nunca se tocaram que utilizam a startup, né? Mas porque esse conceito é muito moderno, muito novo. Para vocês terem uma ideia, é capaz de ter alguém mais velho do que esse conceito. Ele é de 2004. De 2004, 18 anos agora, né? Ele foi criado e ele foi difundido, na verdade, por esse rapaz chamado Eric Ries, ou Ries, que é esse aqui da foto, tá? Inclusive esses dois livros são fantásticos, principalmente o primeiro, que é o Startup Enxuta, que vai falar sobre a metodologia de Lean Startup, de modelo ágil para startup. Mas o que é startup? Por que a gente está falando disso? Startup nada mais é do que um modelo de negócio, tá? Uma forma de fazer um empreendedorismo que une pessoas, né? Para criar um produto repetível e escalável. Repetível e escalável. O que é escalável? Escalável já falou. Escalável é quando eu estou aqui fazendo um produto aqui e consigo alcançar o mundo todo com ele. Correto?
Netflix. Hoje eu tenho uma sede na Netflix aqui em Fortaleza? Não. Mas eu consigo acessar a Netflix aqui em Fortaleza? Consigo. Ela consegue alcançar o mundo todo com essa inovação? Consegue. Ela é escalável. Repetível. Justamente isso, que de estar em vários locais ao mesmo tempo, com o mesmo produto ou produto similar, sem precisar estar fisicamente fazendo esse produto. Certo? Repetível e escalável. Isso, toda startup precisa ser aplicativo ou site? Não, a startup ela é de base tecnológica. Por exemplo, a gente tem uma startup de batons para apps, contra apps, dermatológicos. É uma startup? Porque o modelo de negócio dela é muito escalável, muito repetível. E ela tem extrema incerteza, que é uma formulação nova e tal, produção. Então, não necessariamente precisa ser aplicativo ou site, mas em geral por quê? Porque os produtos digitais, os digitals, né, no chão, eles são mais fáceis de vender. É mais fácil eu comprar uma assinatura no Spotify ou eu ir até a farmácia comprar um batom. Mais fácil eu comprar a assinatura no Spotify, porque já está dentro de casa, que a gente já começou, né? Tá mais próximo de mim. Então, repetível e escalável e que trabalha com extrema incerteza. Então, se eu criar um produto novo hoje e ele romper o mercado, eu tenho certeza que ele vai dar certo ou é mais incerteza? Mais incerteza. Por que isso? Todos têm celular, todos têm aplicativos. Se você vê o seu aplicativo, tirando os mais conhecidos, Netflix, os streamers, né? Os streamers, YouTube, Spotify, qual outro aplicativo você paga por ele? Alguém paga por algum aplicativo que não seja esses maiores? É de extrema certeza. A gente mesmo não compra os aplicativos. Mas existem diversas formas, diversas maneiras de vender, diversas empresas comprando, né? Então, de extrema incerteza, mas de extremo lucro também, certo? Então, o que é uma startup? Modelo de negócio que é repetitivo e escalável, cresce muito rápido. Tinha uma frase que antigamente a gente falava: uma startup, ela cresce, é igual a uma Ferrari, vai de 0 a 100 em 1 minuto. É porque ela vai muito rápido, cresce muito rápido. E ela está em extrema incerteza, certo? Como que a gente faz para pensar uma startup? O que ela faz? Como a gente tinha falado, a primeira parte da ideação que a gente tinha construído é saber qual é o problema. Saber qual é o problema que eu quero solucionar. Se vocês pensarem aqui entre vocês, sozinho, e refletir na sua vida, tem algum problema que é um problema pertinente para você. Seja um problema pequeno, um problema pessoal, seja um problema grande. Tem um problema para você resolver, certo? Seja um problema de pagar o boleto, mas tem um problema. E cada problema, dependendo de como ele for solucionado, de quantas pessoas ele atingir, pode virar um grande negócio. Como assim isso? Eu vou falar um termo aqui para vocês que a gente está na faculdade. Todo mundo na faculdade quer fazer o quê? Paquerar, né? Ninguém quer estudar, todo mundo quer paquerar. Sei porque eu já me formei, já passei por essa fase. O que acontece com quem não consegue paquerar? Fica mais retraído, não tem tantas interações assim, né? Isso é um problema? Isso é um problema. Quem tem esse problema? Vocês conhecem o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, hoje é Meta, um dos homens mais ricos do mundo, mais influente. O problema dele era esse. Ele queria conhecer as pessoas, queria paquerar, conversar, mas era tímido, não conseguia interagir, não conseguia falar. Ele pensou, se tivesse um local que eu pudesse ver o perfil, que eu pudesse falar ali na intimidade, em vez de eu pedir para um amigo para apresentar, eu fosse lá e mandasse uma mensagem para ela, era melhor, não era não? Foi esse problema inicial que o Facebook veio solucionar. Outro problema é isso. Hoje todo mundo manda mensagem pelo WhatsApp, correto?
E é muito fácil, muito barato, de graça, né, praticamente. Mas antigamente, a gente tinha que entrar no site da TIM ou da Claro, entrava no site, botava lá, Torpedo TIM. Aí você ia lá, digitava a mensagem, a pessoa aqui já fez. Digitava a mensagem e mandava por mensagem para outra pessoa. Por quê? O pacote de mensagens era quase tão caro quanto fazer uma ligação. Para você mandar mensagem era R$ 1,50. Uma mensagem não resolve nada, né? Você tinha que mandar várias. E aí que surgiu o clássico ligação de 3 segundos. Liga, eu tava com ele. Então, justamente nesse problema. Quem veio para solucionar esse problema? O WhatsApp. E esse problema é um problema de todo mundo? Não. É por isso que o WhatsApp, aqui no Brasil, ele é muito mais popular do que nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, o pacote de mensagem é muito caro. Mas lá nos Estados Unidos, o pacote de mensagem é quase junto com o plano do celular. Então, você compra um pacote de, sei lá, R$50 da Claro dos Estados Unidos, você ganha 1.000 mensagens. Você não precisa do WhatsApp se você já tem as mensagens ali dentro do plano, né? Então não teve a mesma reverberação que teve aqui. Mas ainda assim o WhatsApp é uma das grandes plataformas do mundo, não é? Então, qual o problema você quer solucionar? Pode ser um grande problema, pode ser um problema besta, mas tem que ser um problema para mais pessoas para você conseguir escalar. Só uma vírgula aqui para a gente descontrair um pouco. Teve em 2015, 2016, teve uma startup aqui brasileira que ela se chamava Namoro Fake. Vocês chegaram a conhecer Namoro Fake? Olha como era a ideia. Olha, essa startup era maravilhosa. Você queria terminou o namoro, tá aí conversando com a pessoa, queria fazer ciúmes para ela vir falar com você. Por exemplo, sabe quando você tem uma amiga, e aí você começa a conversar com a outra, e essa primeira amiga começa a ver você com mais... Não, ele é meu aqui, ciúmes, né? Causar ciúmes na pessoa para ela ver você com outros olhos. Esse namoro fake era isso. Só que em vez de ser presencial, era no Facebook. E aí a pessoa ia lá, comprava um pacote de R$10 e recebia 5 mensagens no Facebook. Aí eu contratava, por exemplo, a pessoa quer fazer tá paquerando ali com outra, daí ele contrata uma moça para ela mandar uma mensagem para eles assim: a noite de ontem foi maravilhosa, me diverti bastante. Então manda uma foto junto com ele e marca: noite fantástica. E era isso. Vocês acham que essa ideia foi para frente? Foi uma das startups mais famosas da China, do leste europeu. Fez um sucesso fantástico e foi o que puxou as startups no Brasil durante muito tempo como uma startup de referência. Namoro Fake. Tem até matéria na Globo. Eu não trouxe porque vídeo é complicado. Mas é muito engraçado, né? Uma ideia simples, boba, mas que deu muito certo para muitas pessoas, né? Então, solucionar problemas. E outro tópico esse Namoro Fake, ele é uma startup já 2015, 2016, ela é mineira. E o empreendedor, ele disse o seguinte: cara, ele fez uma palestra aqui em Fortaleza. Pessoal, eu fali pelo menos 20 empresas para conseguir ter essa ideia. Eu já tive empresa de plano funerário antes da pessoa morrer. Eu fazia um testamento e mandava tipo no Facebook e ele deixava lá guardado. Quando a pessoa falecia virtualmente, ele mandava essa mensagem para o pessoal alertar. Sabe quando você exclui a sua conta? Pois era isso. E aí ele teve ideia de todo jeito, toda ideia, até que teve esse namoro fake, que deu certo e ele conseguiu o sucesso que ele teve. Tá bom? Então, nem sempre é fácil, nem sempre, basicamente toda a vida é difícil. Mas o que a gente precisa? Solucionar problemas. Isso, como é que eu evito ter toda essa dor de cabeça? Validação. A validação é quando você pergunta para outra pessoa: cara, eu tenho esse problema. Você tem também? Tenho, problema mesmo. Você pagaria por uma solução? Pagaria. Validei o projeto. E só tem essa forma de validar? Não, tem uma que a gente vai falar mais na frente, que é o MVP.
mínimo produto viável. Tá? E sabe quando você faz um projeto, você pega um projeto, eu preciso fazer toda a maquete, preciso fazer tudo já pronto e entregar para o cliente todo pronto. E aí você chega lá, o cliente diz, não, eu não queria desse jeito, eu queria desse outro. Aí você vai ter que desfazer tudo, refazer e entregar outro projeto para o cliente. Pronto, o MVP evita você fazer isso. É quando você faz o mínimo, o menor gasto para entregar o produto que o cliente diga, olha e veja, não, é isso mesmo. Ou então corrige só isso aqui, corrige isso aqui, e você não vai ter tanto esforço, não vai gastar tanto para corrigir. Esse é o mínimo produto viável, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Faz parte aqui da validação, beleza? Validei, agora eu vou construir minha solução. Quando eu construo a minha solução, quem é meu primeiro cliente? Meu primeiro cliente sou eu e minha equipe. Eu preciso vender esse projeto para mim, o ramo que eu chamo. Eu preciso comprar essa ideia. Eu já vi vários empreendedores chegarem e dizer, cara, eu estou fazendo aqui, é legal, compra aí, mas não tem aquele brilho nos olhos. Cara, se você for vender uma coisa e não tiver brilho nos olhos, se você não vender como aquela fosse a melhor coisa que você já fez na vida, que nunca ninguém vai fazer outra igual, então você não tá comprado nessa ideia. Essa é só mais uma ideia. Sabe quando você faz, eu falo agora para vocês, e vocês vão entender. Quando você faz um curso só pensando em se formar e ganhar dinheiro com ele, não está vivendo aqui agora, não está curtindo aqui agora, o primeiro vendedor é você. Você que tem que curtir aqui agora, aproveitar o momento, tá? Porque lá na frente pode ser que você utilize, aí você vai, é só aquele cara que falou e eu nem escutei direito. Ou pode ser algo que você faça, escute e mude a sua vida lá na frente. Beleza? Isso é para muita coisa. E aí eu começo a vender para fora e tracionar, ganhar investimentos e gerar meu sucesso. Essa é a onda da startup, tá? Sempre penso, qual o problema que eu quero solucionar? Qual o problema que eu vou solucionar? E quando eu começo a pensar nesse problema que eu vou solucionar, eu começo a ter ideias. Quando vem a primeira ideia, eu já penso logo, vou ficar rico. Fantástico, né? Sou um gênio. Ninguém é melhor que eu. Tive uma grande ideia. O que eu faço agora? Vamos supor que vocês têm uma grande ideia que vai fazer mudar o mundo. O que eu faço agora? Como é que eu tiro essa ideia do papel? Como é que eu boto um protótipo? Primeira coisa são falar com as pessoas. Não tenha medo de falar a sua ideia para as pessoas. Principalmente pessoas que você confia. O professor Jorge, eu tenho uma ideia tal, vai ser desse jeito, ele vai dizer, de acordo com o know-how dele, o que ele vê da sua ideia. Ah, essa ideia é bacana, vamos trabalhar. Ou então, essa ideia não é tão legal, você precisa corrigir isso aqui. Ou então, essa ideia é legal, não consigo te ajudar, mas tem outro professor que consegue, encaminha. Isso, falar, conversar, ter feedback, é o primeiro passo da gente começar a ter o nosso projeto, tá? A gente chama essa parte de ideação. Quando eu tive a ideia, construí a ideia e vou dar os primeiros passos do meu projeto. A ideação, ela pode servir para uma startup, ela é do modelo da startup, mas ela serve para tudo que vocês quiserem fazer no ramo de empreendedorismo. A ideação vem, qual o problema que eu quero solucionar, qual a ideia que eu vou desenvolver e como é que eu vou colocar essa ideia para rodar, para funcionar ali, para integrar com o mercado de hoje. Sempre tendo na cabeça o seguinte, ideia sem recurso é criatividade. Ideia gerando nota fiscal é inovação. Tá? Isso é muito capitalista. Não, não é assim não. Porque você precisa pagar as contas do seu projeto. Mesmo que ele seja filantrópico. Mesmo que você não tenha lucro nenhum com ele. Mas ele precisa pagar as contas para ele funcionar, senão ele não é um projeto. Beleza?
A operação é quando você, já tive a ideia, já falei com o professor, ele me deu as dicas, montei uma equipe, vou trazer essa ideia para a vida, né? E eu começo a operacionalizar. É o ponto de start. É quando eu faço o meu projeto, faço o meu produto e começo a tentar vender ele. Tá? É a validação de mercado. Aí não é só mais os meus colegas que vão dizer. Eu vou começar a tentar vender para uma pessoa. Ives, eu preciso estar com o projeto todo pronto para vender? Não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo conhece o Uber, certo? Antes do Uber, antes do Uber, existia aqui no Brasil uma coisa chamada Easy Taxi. Vocês conhecem o Easy Taxi? Virou 99 depois. Conhece, né? Qual foi a validação desse projeto? Bom, primeiro que ninguém utilizava smartphone aqui direito, os taxistas muito menos, lá no começo dos anos de 2010, 2012. Então, o que o empreendedor, se chama Thales Gomes, o que o empreendedor pensou? Ele pensou o seguinte: bom, se ninguém usa o smartphone, eles devem ter algum interesse, que se eu estimular esse interesse, eles vão comprar o smartphone, porque o smartphone é essencial para todo mundo e vai facilitar o trabalho. O que ele fez? Chegou no taxista e disse assim: ó, você gosta do Flamengo? Gosto. Sabia que dá para assistir os jogos aqui no celular? E aí começou a convencer o pessoal através de jogos, de coisas que a pessoa tinha interesse, basicamente para utilizar o YouTube. E aí a pessoa comprava, botava na internet e ficava lá, em vez de ver o radinho, ficava lá assistindo o jogo na telinha do celular. E aí ele começou a validar o projeto. Por quê? Porque quando o taxista comprou o celular, ele pegou o número taxista e começou a anunciar no Facebook. Pessoal, quem quiser táxi, fala comigo, na região tal e tal. Quem quiser táxi, e foi falando, mandando para os amigos. E ele começou a receber mensagem: cara, eu estou aqui precisando de um táxi agora. Ele pegava o celular dele, ligava: ô seu Antônio, tem uma passageira no local tal, pode buscar? Posso. Aí ele ia lá e voltava: Antônio, deu certo? Deu. Aí ligava a pessoa: deu certo, Maria? Deu. Se os dois conseguiram, se teve dinheiro, ele validou o projeto dele. Ah, Ismael não tinha um aplicativo. Não importa. Você não vende o aplicativo, você vende a solução. Solução de problema. Qual é a solução do problema? Eu preciso ir até o táxi, achar um táxi, né, primeiro. Preciso até um táxi, sei lá, para que eu consiga fazer esse deslocamento. Com o 99, com a ligação, eu não precisava mais. O táxi ia até a pessoa. Tanto tirava a ociosidade do taxista, quanto tirava a necessidade de andar da pessoa. Faz sentido? Tranquilo, né? É aqui um processo de validação. E isso custou quanto para o Thales fazer isso? Nada, né? O smartphone foi o cara que comprou, ele anunciou no Facebook e só pagou mesmo a ligação que ele fez para o cara ir buscar a pessoa. Para o projeto de vocês conseguem fazer uma validação sem custo nenhum? Esse é o grande ponto. Ou então, com o menor custo possível. A gente chama isso de validação de baixa fidelidade. Tá? Quando você valida a ideia, o projeto, a solução, sem gastar tanto. Porque quando você começa a programar, quando você começa a colocar dinheiro naquilo, começa a ficar caro, começa a vir os boletos e começa a aperrear você. Certo? E aí é um ponto que a gente sempre tenta evitar no modelo de startup. E é o grande lema que eu queria passar hoje na aula de vocês, para vocês. Se vocês um dia forem empreender, se vocês um dia forem trabalhar com inovação, ou trabalhar com a metodologia ágil, a grande frase é: faça rápido, erre rápido, conserte rápido. Tá? Não imagine que vai ter uma ideia fantástica logo de cara. Mas imagine que você vai errar mais rápido que o seu concorrente. Imagine que você vai alcançar mais pessoas do que o seu concorrente, falando, tentando, errando, consertando no meio do processo. Isso é vantagem, tá? Mas eu tive uma ideia fantástica e eu estou com medo de colocá-la na rua.
Cara, tem 7, quase 8 bilhões de pessoas. Alguém teve a mesma ideia que você. A diferença é a velocidade. O Thales Gomes teve a ideia aqui, a mesma ideia que o Uber teve lá. Não sei onde é que o Uber, sei lá onde é que o Uber foi. Mas, mesma ideia. Qual foi a diferença? O Uber foi mais rápido, cresceu mais rápido. Ives, é porque ele é de fora, é dos Estados Unidos e tal, e tem mais vantagem. Não. O maior banco digital hoje do mundo é o Nubank. É brasileiro. Mais rápido. Quem vai mais rápido, quem cresce mais rápido, tem mais vantagem. Tá? Então não tenha medo de dar os primeiros passos, errar e ir consertando no meio do caminho. Quando você estiver redondo, ajustando, jogando, você vai ver que vai crescer bastante e vai entrar na fase de tração. Tá? E se o produto precisa estar todo pronto para mim começar a vender, se vocês virem a história do Steve Jobs, do Bill Gates, da própria Google, nenhuma estava com o produto finalizado antes da primeira venda. O Google até hoje se considera uma empresa beta, ou seja, uma empresa que está em processo de transformação. Certo? Então, para vender, precisa ter uma solução impactante, precisa solucionar o problema de várias pessoas. Tá? E aí começa a tracionar, começa a crescer. Nessa fase, geralmente, operação e tração, é que entram os hubs. E aí, se vocês não sabem, aqui no Ceará nós temos o Nina Hub, o BS Innovation Hub, nós temos a Casa Azul, nós temos o ICC Biolabs, nós temos o Praia. É só para citar os top 5 hubs de acordo com o Ceará Awards. Né? Top 5 hubs. Então, se você tem uma ideia, está com essa ideia já rodando, fala com um desses que eles vão te ajudar. Aí, mas eu só tenho uma ideia, ainda não fiz nada, estou na fase de ideação. Aqui na UFC nós temos o Empreende UFC, no governo do estado nós temos o corredores digitais, cluster de inovação. Então tem muito projeto de ideação que vocês também podem participar gratuitamente. Tem alguns que dão até dinheiro para você começar, como o Centelha, o projeto Centelha do Ceará. Ele dá até 85 mil, se não me engano, 86, para você iniciar o seu projeto. Tá? Ives, eu não sei de nada, estou perdidaço. Vai aqui no condomínio de inovação, aqui pertinho de vocês. Ah, mas eu estudo lá na UES, tem o Unicuba UES, na Unifor, que é o Hub Unifor. Tem muito local para você desenvolver essa ideia. Tá? E o scale-up é quando você já é gigante, aí é nível unicórnio. Unicórnio é quando a startup fatura mais de 1 bilhão de receita. Tá? E aí a grande fala, repetindo, né? Não se apaixone pela sua ideia. Sua ideia vai mudar, você vai errar. Vão ter pessoas que vão dar feedbacks muito poderosos para você. Se apaixone por solucionar problemas. Tá? Solucionar problemas. E agora, o que fazer? Primeiro, não tenha medo de errar, como eu falei. Faça rápido, erre rápido, conserte rápido. Tá? Para startup é velocidade, é criar mercado, é fazer vendas. E isso deve ser muito estimulante para vocês. Por quê? Porque o mercado hoje está muito aquecido. Hoje a gente tem, na atuação de startups aqui, a maior é a educação. Aí vem outros, né? Em geral não entra muito. Educação, finanças e saúde. Mas, por exemplo, a gente tem mercado de internet muito forte, de engenharia muito forte, a Construtec. As Construtec são muito fortes, são muito presentes e tem muito recurso, tá? Tem muito recurso. Seja você vendendo no e-commerce, seja você criando soluções para cá, para dentro dessa área, certo? Quais são as maiores do Brasil hoje? Essas aqui, ó. Essas são todas as startups brasileiras com mais de 1 bilhão de faturamento. Por que você está mostrando isso, Luiz? Dizer para vocês que a gente consegue. A gente consegue, seja aqui, ó, alugando apartamento, seja aqui criando um banco novo, seja criando um modelo de negócio de mobilidade, enfim, seja na educação,
seja internet, a gente consegue aqui no Brasil também, tá? Essa é possível, está proporcional ao faturamento? Tá proporcional. 99 é maior do que Essa daqui é de 2000, então já um pouquinho. Mas é isso. Até de ginástica tem também, acho que 10 aí. Então dá pra gente fazer, dá pra faturar. A educação aqui é ótima. O que isso mostra pra gente? O Brasil, ele é aquecido. Tirando os Estados Unidos, que é fora de série, né? Fora da curva. Brasil, Israel, Portugal, Alemanha são países que estão ali batendo no mesmo nível, tá? O Brasil está entre os top 10. A gente consegue também. Por quê? Porque a gente hoje tem lei de incentivo. Hoje é regularizado e incentivado para tanto nas universidades públicas, professores empreendedores, prêmios de fomento, editais de fomento, através do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação de 2016. Tá? Então tem muito recurso, muita lei que regulariza e incentiva essa área de inovação. Tá bom? No Ceará, nós temos todo esse ecossistema aqui. Ó. Você sabe o que é ecossistema? Ecossistema não é o de planta, tá? Ecossistemas são instituições integrando através de uma mesma finalidade. Nosso ambiente local de empreendedorismo, o ALI, certo? Que é lançado pelo professor Moisés Santos, que também sai pelo Sebrae. Tudo isso aqui são entidades que desenvolvem ou incentivam a inovação, seja através de editais, fomento, né, dinheiro aqui, o Banco do Nordeste, Banco de Desenvolvimento, vários investidores, investidores venture capital, sejam empresas, né, como o Senai, como o Sistema S, tudo, sejam empresas mais tradicionais, por exemplo, o ICC, seja setor público, tá? Então, tem para todo lado que vocês quiserem, tem gente incentivando a inovação, certo? E aí, como eu tinha falado, né, com alguns hubs aqui, ó, os hubs e projetos de inovação que existem, se você entrar no site do Sebrae, você consegue ver tudo isso aí. E através, só finalizar isso aqui, e através de tudo isso aqui, tá? Só para falar para vocês, a gente tem uma comunidade que representa tudo isso aqui. Chama Rapadura Valley. Você já tinha ouvido falar do Rapadura Valley? Quem não conhece, segue no Instagram, é tranquilo. Tem várias informações sobre inovação, prototipação, todo esse material aqui está lá também. E só para vocês verem como o Ceará é muito forte. Ano retrasado ganhamos como comunidade ecossistema destaque. Ano passado ganhamos como comunidade do ano. E esse ano, vocês verem, estamos concorrendo como comunidade destaque no Cariri Valley, que é a comunidade lá do Cariri. Então não é só Fortaleza. No interior do Ceará também pensa em inovação. E onde é que está todos esses prêmios, Ives? É aqui no Ceará também? Não, é lá em São Paulo. Chama Startup Awards, que é a maior premiação do Brasil nessa área. Além dessas aí, a gente tem diversas startups concorrendo, diversas pessoas, inclusive o Leonardo Alencar, que dá aula aqui para vocês, ele está lá na premiação também. Beleza? Pessoal, até aqui, como tá? Alguma dúvida? Tá rápido? Tá tranquilo? O que vocês estão achando? Era isso mesmo que vocês estavam esperando? Vamos começar agora, temos aí mais uns minutinhos. Saúde. Então, para a aula de hoje, eu tinha falado para vocês que a gente ia começar introduzindo o tema, para a aula que vem a gente aprofundar. Tudo isso aqui que a gente falou é a base do design thinking, do design sprint, é a base do custom development, é a base de prototipação, modelo de negócio, mercado. Se eu não sei para onde que eu vou, de onde é que eu estou saindo, como é que eu vou querer saber onde é que é a linha de chegada? Então, aqui é a base. Vocês começaram a entender que existe um mercado de inovação
bacana, pulsante. O que vocês estão achando disso? É legal? É isso mesmo? Querem mais de uma área, querem mais de outra? Vamos lá conversar. Estão tímidos? Aqui no online, tem uma pessoa no online. Vocês já tinham ouvido falar de startups? Já tinham ouvido falar dessa parte de inovação? Sabiam que era desse tamanho? Vocês acham que vocês conseguem ter uma startup aqui dentro do curso? É a Consegue? pergunta de milhões. Hã? É a pergunta de milhões. É o que a gente sempre fica se questionando, né? Se o que a gente faz aqui de fato pode ser implementado. Esse é um plano, aqui é um grupo prioritariamente de pesquisa, mas nós estamos gerando a primeira spin-off a partir de alguns trabalhos que já vem sendo feitos há 2 anos. Aí, com esse case a gente quer incentivar outros, claro, não todos, até porque não queremos descaracterizar o grupo de pesquisa. Sim. Mas alguns desses projetos de pesquisa, de alunos ou alguns projetos financiados que nós temos, eles resultam em produtos que a gente começa a perceber que eles têm escala. A spin-off específica que está saindo do papel, ela tem a ver, é facilmente perceber que ela é escalável, porque ela tem a ver com visão computacional, com detecção de defeitos em pavimentos. E você tem uma sistemática de monitoramento da pavimentação, não apenas a prefeitura, o estado, o federal, outros estados, outros países, e você tem uma ferramenta que você pode literalmente filmar e ter um aplicativo através de uns algoritmos bastante sofisticados, em parceria com a computação, é capaz de botar trinca, buraco, remendo e dar uma nota do pavimento. É uma tecnologia legal, sofisticada, e que a gente identificou que ali a gente está pedindo um registro de software, no caso, e entrando no startup. Eu espero que seja um case que inspire outros alunos a abrirem sua spin-off, né, a partir de tecnologias desenvolvidas aqui. Todos aqui são da pesquisa, então? Sim. Maravilha. Então vocês já sabem mais que eu é de inovação, de tecnologia. É científica, né? De inovação não. Aí o que você está trazendo é parte de inovação, né? Legal. Nem toda pesquisa vai virar, não no curto prazo, fica mais embaixo da tábua toda de maturidade tecnológica, mas alguns sobem rápido. E aí depende muito do perfil de quem está assistindo, de quem está aqui, se tem interesse em subir nessa torre ou não. De novo, nem todos irão pelo perfil, pela característica do projeto, da sua área de estudo, mas alguns irão. Com certeza. O que a gente tem para falar, né, basicamente, é que existem áreas que são mais tradicionais de tentar tudo isso, né? Existem áreas que estão ainda começando, mas todas as áreas têm muito potencial, né? Porque a gente começa a ver que a inovação ela é interdisciplinar mesmo, né? A gente tem, por exemplo, enfermagem, já tem uma dificuldade. Aí eu fui fazer a mesma palestra aqui na enfermagem, especialista em estomoterapia. Você sabe o que é estomoterapia? É aquela ferida de alta complexidade, quando você faz aqui o corte de traqueostomia, a coleostomia aqui no canto para sair as fezes, né? Então, são os enfermeiros que cuidam dessas feridas. É extremamente especializado. Eu fui lá, fiz a palestra, não sei o que, igual vocês aqui. E aí no final, uma delas, isso, eu tenho um projeto. Vamos aqui, mostrou, olhou ali, fez. E hoje eles estão sendo acelerados lá no ICC Biolabs. Depois de 3 meses, eles estão concorrendo, eles concorreram, né, ficaram entre top 5 Startup Destaque do ano, aqui no Ceará, e estão concorrendo a um prêmio Inovativos. Então, uma startup que começou num projeto igual vocês, de uma área que não tem tradição de empreender, mas que começou a perceber que existe uma lacuna, um problema, e começou a fazer ação, né, colocar a mão na massa, e aí foram se desenvolvendo e hoje estão concorrendo a esses prêmios bem bacanas. Então, sempre eu falo, né, aquele negócio de ser o primeiro a vender, né, para você mesmo. Sempre quando eu falo acreditando muito, porque eu vejo em diversas áreas, diversos cursos. A gente tem, por exemplo, uma parceria muito bacana com os cursos aqui do UFC, biotech, enfermagem, medicina, mais da área de saúde, né? Mas também com a administração, o curso de economia. E a gente sempre vê esse curso, essa fala, trazendo 1 ou 2 pessoas para pensarem diferente. Isso é o que a gente aborda aqui com vocês, tá bom? Mas antes de ir embora, queria fazer uma dinâmica com vocês, se vocês me permitem, se vocês estiverem afim, uma dinâmica bem legal.
só passar aqui. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? É só vir aqui na frente, cantar uma música, o outro dança e a gente encerra a aula. Pode ser? Fica tranquilo. Não? Chama aí ali. Vou pedir a ajuda de vocês. Eu não trouxe o meu post-it aqui, mas eu trouxe o meu caderninho. Então, vou pedir, passar aqui o meu caderninho para vocês. Não é marketing, tá? Não é só porque a BCC Violência. Queria que vocês arrancassem cada um uma folhinha. E arrancassem uma folhinha por enquanto, tá? Só arranca uma folhinha e segura aqui. Você vai participar? Só arrancar a folhinha e segura. O pessoal de casa ainda vai tentar fazer com vocês, mas aí vocês veem no final, beleza? Vai, mas pode ficar trocando. Quem já está com a folhinha, dobra ela no meio, divide em dois, por favor. Só dobrar no meio, rasgar assim, dividir em dois. Deu certo? Valeu, obrigado. Dividiu, rasgou no meio. Dividiu, rasgou no meio. Agora eu vou precisar que vocês escrevam nessas folhinhas, tá? Vocês têm 2 folhas cada, né? Eu botei caneta aqui. Tem outra caneta ali, se a gente quer essa aqui, não. Vai eu dividindo. Em cada papel, você vai colocar uma palavra. Ives, que palavra que eu coloco? Administração, engenharia, alegria, felicidade, inovação? Não. Coloque palavras diferentes. Coloque palavras que você viu em casa, vi aqui, homogêneo, vou botar. Bote palavras diferentes, asfalto, vou colocar café, cerveja, não coloque essa que eu estou falando. Abacaxi. Uma palavra em cada. Sejam criativos. Quanto mais criativo, melhor. Não coloquem onomatopeia, palavra só porque é grande, tá? Coloquem palavras criativas. Beleza? Café, cerveja, aí já não é tão criativo, mas coloquem o que vocês acharem legal. Tá bom? Uma palavra em cada. Só isso. Então, sem caneta? Vou pegar a caneta. Pega aqui. Mais um aqui. Mais um propaganda. Não é de propósito, é que eu tenho. Muita atenção em mim, certo? Eu queria que vocês se concentrassem mesmo, certo? Eu não tinha uma parte da dinâmica veio de Harvard, eu tive que traduzir em português. E ela começa assim: primeiro vocês relaxam o braço, respirem na cadeira, tá? Tranquilo, certo? Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. E levanta o braço direito para cima. Fecha os olhos, braço direito. Quem tiver com desodorante vencido, só levanta até aqui. Mostrar muito. E no 3, aquela pessoa que mais falou no projeto, você aponta para ela. 1, 2, 3, vai! A pessoa que mais falou vem pra frente. Eu não, ele me apertou mesmo. Ele mudou todo o nosso conceito. Alicate. O conceito de alicate, olha aí. Porque todo mundo pensa em alicate, ferramenta. Eu pensou em fazer a minha. Pode ser aqui do fundo primeiro? Pode. É toda esse garoto.
Fica tranquilo, fala teu nome, a cidade já está falando. Só fala teu nome, fala o nome do projeto, o que vocês fazem e Fala, só se você quiser. boa tarde, Lucas. As duas palavras foram espaguete e música. E a gente pensou um restaurante italiano temático, onde tem música e um karaokê que tem até as pessoas. Os clientes seriam quem? Pessoas que tivessem uma aniversário, fazer rodízio com amigos, pessoal que quer se reunir no final de semana. E aí, como é que a gente faria para escalar isso? Ter franquias e um aplicativo que teria uma assinatura mensal, onde a gente daria direito a uma playlist no Spotify, com uma playlist do restaurante, que seria atualizada, teria uma música semanal, TikTok, e seria, as pessoas teriam o desafio de mandar vídeo semanalmente com aquela música e os premiados ganhariam descontos, alguma coisa nos restaurantes. E no restaurante teria competições também de karaokê, que quem fosse mais votado no restaurante teria desconto nos pratos. Legal. Música massa. Música massa. Boa tarde, Atazina, meu nome. Eu vou começar apresentando o nosso modelo de startup, falando um pouquinho da importância da autoestima na vida da mulher. Por exemplo, meu próprio exemplo agora, enquanto eu assistia a aula, eu tirei todo o meu esmalte. Então eu estou com a autoestima embalada, não estou me sentindo bem, nem confiante para estar aqui na frente, mas eu estou. Quando uma mulher faz as unhas, quando a mulher alonga as unhas, principalmente, ela pode perceber como ela se torna uma pessoa mais preparada, confiante, pronta para encarar os desafios da vida. E também é fato que os homens, ultimamente, têm se enveredado um pouquinho aí no nível da estética, né? A gente vê cada vez mais homens pintando as unhas e usando esmaltes. O ex-celular, por exemplo, o filho da Cláudia Raia agora participou de uma campanha com a Risqué, vocês podem dar um Google aí rapidinho. Então é fato que cada vez mais os homens estão se atentando para esse lado estético e maravilhoso que é o universo das unhas. As palavras que nós retiramos foram alicate e global. Então, uma maneira que a gente imaginou de juntar esses dois conceitos, né? O restante da minha equipe pensou na prestação de serviços da engenharia civil, mas a gente acabou mudando de ideia e a gente resolveu enveredar por esse caminho porque ele é tendência e ele é muito presente na vida de uma massa maior de pessoas. A gente imaginou isso num conceito mais escalável. Então nós chegamos na empresa chamada Globalicate. Globalicate que vem do conceito de globalizar a estética e a beleza. E o propósito maior seria a criação de uma plataforma digital para o cadastro de manicures que tenham aí o interesse de prestar serviços em ambientes urbanos diversos, né, como shoppings, filas de banco, filas de consultório, e aí de repente você está ali numa pausa do seu dia a dia, da sua rotina, e você tem um tempo ocioso, entra lá no aplicativo, encontra, localiza uma pessoa próxima de você e marca ali, já faz a sua extensão de unhas e já fica maravilhosa. E é isso, vai ficar disponível em iOS e Android. Legal, pessoal. O pessoal do caso também está curtindo. Bom, pessoal, é isso, tá? Parabéns pela dinâmica, pela construção de vocês dos projetos. Essa dinâmica é uma dinâmica de desbloqueio criativo e também ajuda você a perceber que até com duas palavras aleatórias você consegue ter uma ideia. Você consegue desenvolver um projeto, consegue colocar um nome, um modelo de negócio, e consegue ver como ganhar dinheiro com ele. A grande questão é qual problema você vai solucionar e por que você ainda está parado. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente vai concluir trazendo mais teorias para vocês. E o que vocês fizeram aqui na frente é um pitch
eu vou explicar um pouco melhor como fazer um pitch atrativo, mais construído, mas o que vocês já fizeram aqui foi fantástico, já deu para ver que vocês estão afinados, introduzir o tema, que foi fazer depois, né? Então, muito legal. E a gente vai ter só dar mais ferramentas para vocês fortalecerem o que você já tem de melhor, já tem de bom e conseguir desenvolver os seus projetos aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem.